Então, Nelson, eu vou fazer a prece inicial e o senhor já pode dar sequência. Agradecemos todos os presentes aqui no segmento e todas as pessoas que nos acompanham nesse caso. Agradecemos, Senhor, pelas suas bênçãos, pela sua chuva, pelo sol, pelas flores, todos os nossos que nos servem. Agradecemos, Senhor, por todas as vezes que tem derramado sobre nós. Pedimos nesse momento, Senhor, viver de todas as famílias, pelas crianças, que todas as famílias sejam afetadas, e que todos nós possamos levar nossos pensamentos e estar com esse sentimento, apaziguando toda essa dor do coração dos pais que devemos sentir. Pedimos, Senhor, que abençoe os trabalhos da casa hoje, que abençoe o seu Nelson, nas suas palavras, para que toque nosso coração e nos guia nas crianças. Muito obrigada, Senhor, pela oportunidade de estarmos aqui reunidos e com a oração do Pai Nosso iniciando a vida. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores, e não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos do mal. Que assim seja. Fique à vontade, senhor Nelson. Muito bem. Então, pedimos a Deus Todo-Poderoso que nos ampare na reflexão da noite de hoje. Uma boa noite a todos, que a paz esteja com todos nós. Então, nós escolhemos esse tema aqui, compaixão, que percebemos que é um sentimento assim pouco estudado, analisado um pouquinho mais a fundo, o que significa e qual a importância da compaixão como de todo bom sentimento em nossas vidas. Naquilo que a Kardec, trouxe como lema para nós, que fora da caridade não há salvação. Então, por que será que ele usou essa expressão, a caridade, que é uma virtude ativa, ela nos remete a uma ação, fazer algo de bem? Nesse sentido, então, a gente escolheu esse tema. E a inspiração veio de uma palestra que eu assisti, do Silvio Seno Shibeni, que ele é um espírita que estuda bastante as obras de Kardec, e ele fez uma exposição, outro dia eu estava assistindo no YouTube, que ele citava um educador, o Rubem Alves, que ele foi aluno do Rubem Alves. O Rubem Alves era um educador, um professor, e ele lecionava, ele tem muitos artigos, de bom senso, e ele lecionava na Unicamp. E o Silvio Shibeni foi aluno dele. E aí ele disse que um dia, lendo um artigo de 2005 do Rubem Alves, é um artigo que ele tem como título "O meu coração fica com o coração dela". Então, o Rubem Alves, ele estava em sua casa estudando, preparando alguns trabalhos, e ele escutou a neta dele, que se chamava Camila, chorando na sala. E ela disse assim, vovô, quando eu vejo uma pessoa sofrendo, eu sofro também. O meu coração fica com o coração dela. E aí o Rubem Alves comenta no artigo, percebi que o coração da Camila conhecia aquilo que se chama de compaixão. Nós não vamos ter tempo para falar do texto hoje, mas quem quiser ler o texto é bem interessante, é só colocar na internet, aí tudo junto, Rubem Alves, o meu coração fica com o coração dela. É um artigo da Folha de São Paulo que ele escrevia em 2005, e isso já está liberado pela Folha lá, de livre acesso para quem quiser ler.
Mas então, chama atenção, né? Uma criança falando, o meu coração fica com o coração dela. Quando eu vejo uma pessoa sofrendo, eu sofro também. Então, Rubem Alves percebeu que a sua neta estava falando, sentindo aquilo que nós chamamos de compaixão, ok? Vamos em frente. Então, nós vamos dividir a exposição hoje em 3 partes. O significado da palavra compaixão, que vem do latim, né? É a junção da palavra com, que significa junto, mais paixão. Então, nós vamos tentar analisar ou refletir um pouquinho mais da palavra paixão, o que ela significa. Depois, numa segunda etapa, nós vamos falar de uma historinha de Jesus, já muito conhecida de todos nós, e vamos terminar com um texto que ele nos ajuda a sensibilizar e lembrar do tema e da exposição, que se chama Um Copo de Leite. Ok? Vamos lá, então. Então, sobre a compaixão. Antes disso, o nosso fundamento, então, nós pegamos lá no Livro dos Espíritos, um tema da 3ª parte, no capítulo 12, perdão, aqui está errado, eu escrevi 11, mas aqui é o capítulo 12, ok? Então, é um capítulo 12 que fala da perfeição moral. Kardec aborda esse assunto, as paixões, na 3ª parte do Livro dos Espíritos. E no Evangelho segundo o Espiritismo também, fundamentamos no capítulo 15, fora da caridade não há salvação, com a história de Jesus, então, do bom samaritano, parábola do bom samaritano. Lembrando também que este mês, né, no dia 1º de abril, que já passou, Kardec fundou a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Foi em 1º de abril de 1858, quase um ano depois do Livro dos Espíritos. E agora, no nosso próximo dia 18, né, é aniversário do lançamento do Livro dos Espíritos. Então, paixão. Na 3ª parte, na obra espírita, Kardec dá um significado, ele usa o significado filosófico da paixão, que não é o mesmo significado do senso comum, de uma maneira geral, como o popular entende por paixão, né? Então, no termo popular, no dia a dia, a gente entende paixão por algo exagerado do sentimento, algo tumultuado, focado no sentido, em algum sentido negativo, né? Às vezes se faz oposição de amor à paixão, se diz, né, matou-se por paixão, se tem paixão por futebol, fazer coisas impensadas, né? Normalmente se diz, aquela pessoa agiu de forma apaixonada, de uma forma exagerada, desequilibrada do sentimento, né? Esse, mais ou menos, o sentido popular também, quando alguém se envolve em brigas, né? Se costuma ligar as paixões, e assim, no sentido popular, nos entendemos. Mas, na obra espírita, qual o significado da paixão, né? Então, Kardec usou o mesmo significado da filosofia, que a filosofia já se ocupa das paixões, que nós vamos ver depois que está ligada aos sentimentos, desde a Grécia Antiga já. É um assunto muito importante para a filosofia, que nos ajuda nas reflexões, no autoconhecimento, no conhecimento da verdade, ajuda, através das reflexões, nos percebermos por que agimos assim, ou da forma X ou Y, enfim. Então, o significado da filosofia, do ponto de vista filosófico, o termo, ele é neutro, ele não tem esse sentido exagerado dessas coisas, assim, bruscas, levadas a alguma coisa negativa, um sentimento exagerado de forma prejudicial. O termo paixão, ele é neutro na filosofia. Ele tanto se aplica para o bem, como se aplica para o mal. Depois, nós vamos ver que as paixões foram colocadas
no homem, né, para o bem. Logo vamos chegar mais para frente. Mas ele tem esse sentido neutro. E a questão 907, então, do Livro dos Espíritos, é onde Kardec começa a abordar essa questão das paixões. Então, ele pergunta na questão 907, ó, será intrinsecamente mal o princípio originário das paixões, embora esteja na natureza? Então, veja, importante a pergunta de Kardec, porque à época de Kardec também já se tinha esse significado popular negativo das paixões. Por isso que ele pergunta, será intrinsecamente mal o princípio originário das paixões, embora esteja na natureza humana, isto é, pertence às leis divinas ou naturais? Em resumo, né, foi colocada as paixões no homem por Deus. Então, a primeira dúvida que ele tenta se esclarecer nesse sentido com os espíritos, né? E a resposta é interessante, vejamos só. Eles dizem que não, né? Que não é intrinsecamente mal o princípio das paixões. Não tem nada a ver com isso. A paixão, eles continuam respondendo, né? A paixão está no excesso de que se acresceu à vontade, visto que o princípio que lhe dá origem foi posto no homem para o bem. Quer dizer, então, faz parte da lei divina natural. Deus nos deu, a princípio, as paixões para o nosso próprio bem, para que possamos avançar, né, através da lei do progresso e do livre-arbítrio, todos os princípios espíritas, né, avançarmos na escala espírita. Então, tanto que as paixões podem levá-lo à realização de grandes coisas. O abuso que dela se faz é que causa o mal. Então, Kardec já nos deixa claro, né, através da resposta dos espíritos, que o problema não está nas paixões, está no excesso que se faz das paixões, né? Esse é um termo muito usado no espiritismo, né? Cuidar com os excessos. E é uma recomendação constante, né, dos espíritos. Kardec também, ele conhecia muito de filosofia, e um filósofo que fez um estudo bem amplo sobre as paixões foi René Descartes. Então, ele escreveu um livro que se chama As Paixões da Alma, mais ou menos em 1649. Um ano depois, ele veio a desencarnar, René Descartes, ele faleceu em 1650. Então, o René Descartes, ele começa a se perguntar, né? O René Descartes foi aquele que lançou a seguinte frase, penso, logo existo. Então, essa frase é dele. Então, René Descartes, ele começou a se perguntar, mas se o ser humano pensa, né, o mundo da alma, o mundo interior do espírito são os pensamentos. Kardec também fala disso, né? E ele deixa claro que pensamento é todo o mundo interior da alma. Pode ser ação, pode ser pensamento, e pode ser o sentimento também, como nós vamos ver, né? Então, René Descartes começa a fazer um amplo estudo e Kardec faz uso do conhecimento do que a filosofia já tinha produzido até por volta de 1850, né? Quando ele começa a pesquisar os fenômenos espíritas. Então, René Descartes, ele trata das paixões também nesse sentido neutro, como os espíritos tratam no Livro dos Espíritos. E ele vem falar que as paixões são inerentes ao ser humano. Não pode-se usá-las tanto para o sentido positivo como negativo. A primeira noção de paixão, então, que René Descartes nos traz, é que ela é a noção filosófica da paixão, nesse item aqui, nós estamos, vem da contraparte de que paixão e ação são duas faces de uma mesma moeda. É o mesmo fenômeno. Paixão
eu vou adiantar um pouco aqui, alguns itens do próximo slide. Paixão é do antigo latim, né, que se falava por volta de Roma, significa passividade. Tanto que no inglês, no francês e no espanhol, que são as pronúncias são até parecidas, eles chamam de passiones. Significa passividade. Então, a passividade é algo que se contrapõe à ação. Por exemplo, beber água e sentir o dessedentamento. Qual é a ação? A ação, beber a água. Sentir a saciedade, o prazer de beber a água é uma paixão. Ação e paixão. O fenômeno é o mesmo, mas conforme o ângulo que se vê, ela tem essa diferença da ação e da passividade. Por exemplo, quando alguém pisa em nosso pé, ou qualquer outro acidente que acontece, o que acontece conosco? Nós reagimos. Uns ficam bravos, outros faz parte do contexto, não dão bola, vai de cada um de nós a reação que acontece. Então, alguém pisar no nosso pé foi uma ação. A gente sentir esse efeito, a pisada e o efeito, e as emoções e os sentimentos que vêm junto, paixão, passividade. Então, no português, o termo, ele dá essa diferença e não soa, né? Não dá a mesma ideia do inglês de passion, de passividade. Então, é um fenômeno que acontece do sentimento, né? Alguma coisa acontece e provoca em mim um sentimento. Ação, em mim, paixão. O ato de eu falar aqui, por exemplo, né? Para quem está me escutando, falar ação, escutar paixão. Então, eu vou escutando e já vou pensando, despertando alguns sentimentos, lembrando de alguma coisa que aconteceu comigo. Isso que acontece comigo é paixão, tá ligado ao sentimento, é um ato que é involuntário, que independe da minha vontade. Eu não paro para querer, o Júnior falou aquilo, então agora eu vou pensar nisso. Não, os sentimentos eles vão brotando naturalmente. Essa é a ideia do termo paixão, de passividade. Outra coisa, a palavra paciente também a gente usa, né, para os tratamentos médicos e outras terapias, né, na psicologia, etc. O fulano diz, é o meu paciente. De onde que vem a palavra paciente? Justamente de passividade. É aquele que recebe a ação do ato de ser, né, consultado pelo médico, né? O médico vai me examinando, o agente, a ação, e eu sou o paciente, de passividade. Vamos lá. Então, a paixão, num sentido amplo, assim, é o primeiro sentido que o René Descartes nos traz, né, para o entendimento. Depois, ele vai aprofundando bastante o estudo, gente, e demoraria, assim, um estudo que demoraria muito tempo. Mas, para a nossa reflexão de hoje, basta a gente entendermos, né, essa ideia de sentimento, de passividade, é algo que acontece em nossa alma. Então, paixão, no sentido amplo, é um sentimento involuntário que brota em nós em certas circunstâncias. Pode ser um sentimento orgânico, né? Uma sensação, como a necessidade de beber a água, ou algo emotivo, como quando alguém nos pisa no pé, né? E Descartes, então, para aprofundar um pouco o estudo, ele divide a alma em 3 faculdades. A alma é uma só, né, gente? Ele divide no sentido para tentar entender melhor o ser humano, tentar conhecer melhor a alma, como ela funciona, como ela reage, né? Como nós funcionamos e reagimos. Então, a expressão é do próprio Descartes, né? 3 faculdades, que ele diz... faculdades ativas, a vontade e o pensamento,
e passiva, que são os sentimentos que está ligado à percepção. Sentimentos aqui é num sentido bem amplo. São sensações também físicas, né? Como necessidades físicas, como emoções, os próprios sentimentos. Então, a alma, ele percebe que tem 3 faculdades, 2 ativas. A vontade, quando nós agimos, o próprio pensamento, por exemplo, que é pensar em alguma coisa, hoje é quinta-feira, 2 mais 2 é 4, o pensamento em si, como si mesmo, né? E a paixão, ok? Então, vamos lá. Então, a paixão, no sentido amplo, então, é um sentimento para enfatizar algo que ocorre passivamente. Sentir amor ou mágoa não é voluntário. É um processo involuntário que acontece na alma. Depois Descartes, então, ele vai avançando no estudo, né? E lá no final do livro, olha que interessante, ele conclui que para vencer os vícios, a gente precisa cultivar a generosidade, né? Que é o mesmo conclusão que Kardec chegou, que fora da caridade não há salvação. Só que ele não chama de caridade, ele chama de generosidade ou bem. Então, por exemplo, nós encontramos também, né, o termo a paixão de Cristo, né? O que significa a paixão de Cristo? É a passividade, aqueles sentimentos que o Cristo sofreu, né, na crucificação, e essa dificuldade dele. Então, paixão de Cristo dá para se entender também como o sentimento de Cristo, né? Aquela a passividade que chegou a ele através, né, enfim, dos que o crucificaram no Império Romano, né, ou dos próprios judeus aí, enfim, que pediram a crucificação dele, né? E ele que não tinha feito mal a ninguém, né, gente? Esses sentimentos aconteceram nele, ele os sentiu também, né? Então, compaixão é a junção da palavra com mais paixão. Com significa junto, né? Eu estou com vocês aqui fazendo uma reflexão. Eu estou junto de vocês fazendo uma reflexão. Então, compaixão é conjunto, paixão, sentir. Então, junto mais sentir, sentir junto. O que daria para a gente resumir, né? Compaixão, sentir com a outra pessoa, ok? Foi aquilo que, no início do nosso texto, a menina comentou lá, né? Que ela disse, o meu coração sofre junto, né? Então, significa a compaixão que é um sentimento comum, partilhado. E como nós vimos que ele é neutro, aqui no sentido filosófico e espírita, nós podemos usar a compaixão tanto, né, no sentido mais conhecido do termo, como sinônimo de misericórdia, para ter aquele sentimento para com as pessoas que sofrem, né, sentir junto com elas, como nas coisas mais alegres também. Por exemplo, um filho, um marido, uma esposa, um amigo, recebe uma notícia feliz, e aí nós ficamos felizes juntos. O que é isso? É compaixão. Eu sinto aquilo que o outro sente. Outro dia eu recebi uma notícia boa da minha filha, que teve uma promoção, e aí ficamos felizes juntos com elas, né? Sentimos junto, compartilhamos esse sentimento. Então, ele é neutro, né? O sentido da compaixão. Tanto dá para usar para coisas tristes, né? Para coisas difíceis, como para coisas boas e alegres. Então, a compaixão, né? Como falamos, é um sentido da palavra latina, né? Que significa, no latim, comunidade de sentimentos. Lembrando também que a indiferença ela é o oposto de compaixão.
Compaixão, então, significa, né, sentir com a outra pessoa, sentir o que ela sente naquele momento. Então, a compaixão, no sentido espírita, está dentro, faz parte da caridade e nos move, leva a agir no bem. Opa, agora já começou algo interessante, né? Por que que a gente sente compaixão? Por que que a gente é conveniente, como nos orientou Jesus, e Kardec fala do bem, né? Da caridade, desenvolvermos esses bons sentimentos, porque o sentimento é aquilo que nos move, é aquilo que de imediato nos leva a agir. Então, vamos aprofundar agora um pouquinho mais isso. Perdão. Vamos lá. Então, o sentimento, antes de entrarmos aqui na história de Jesus, do bom samaritano, o sentimento é aquilo que nós vamos construindo, aquilo que nós vamos vivenciando, pensando. Então, por exemplo, vamos supor um marido, por exemplo, que perde a esposa no parto, digamos. Ele fica viúvo, uma situação traumática, triste, e suponhamos, nesse exemplo, que ele resolva viver viúvo, não casar novamente, né? E que ele vá, durante a vida, cultivando aquela tristeza, aquela mágoa, porque, não diria mágoa, né? Aquela tristeza, porque perdeu a esposa, no entender dele, né? Perdeu a esposa partiu, e o filho também, que viria. Então, digamos que ele vá cultivando esses pensamentos durante 20, 30, 40 anos. O que vai acontecer com ele durante esse longo de tempo? Ele vai criando esse sentimento de tristeza, de viver só, de não se sentir feliz. Então, o sentimento é algo que nós vamos, com as nossas ações no dia a dia, reflexões, nós vamos construindo. Se nós pudéssemos nos expressar assim, diríamos que o pensamento, o sentimento, é um pensamento muito pensado. Claro, a língua não nos permite nos expressarmos assim, né? Mas o sentimento, então, é um pensamento que nós vamos construindo ao longo do tempo. Por isso que a gente fala em reforma íntima, em boas ações, em pensar no bem, desejar o bem, mesmo que num primeiro momento seja difícil, por exemplo, perdoar alguém. Mas, Senhor, se eu também peço perdão, por que não perdoar? Né? Se nós vivemos num mundo de expiações e provas, onde os acontecimentos e as dores existem, né? N acontecimentos podem nos ferir, então a gente começa a refletir, mas isso faz parte da vida, das experiências, durante a reencarnação e tal, e devagarinho, então, a gente vai vencendo, por exemplo, esse sentimento de animosidade que temos, eventualmente, com alguma pessoa. Então, é uma construção ao longo do tempo. Agora, todos os sentimentos que nós temos hoje, nós os construímos no passado. Então, nós somos o resultado de tudo aquilo que fizemos de nós até hoje. Então, vamos lá para essa passagem de Jesus, né, do bom samaritano, todos nós já a conhecemos, porque é aquele doutor da lei que vai perguntar para Jesus, né, para o tentar, na primeira parte, e esse doutor da lei, então, ele conhecia muito bem, porque os judeus, eles não tinham um conhecimento profundo da lei, mas ele respondeu, né, para Jesus: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, com todas as tuas forças, e de todo o teu espírito, e a teu próximo como a ti mesmo. Esse a teu próximo como a ti mesmo não era um conhecimento assim amplos e de todos. Eram alguns estudiosos da lei que sabiam. E Jesus disse, né? Respondeste muito bem, faze isso e viverás. E o doutor da lei, que queria o tentar, né, não suficiente, ele ainda indaga a Jesus, né?
quem é o meu próximo? Então, Jesus toma a palavra e diz, né? Então, Jesus aqui, ele conta uma história e depois ele faz uma pergunta de novo ao doutor da lei, porque eles usavam de muitas intrigas e muitas perguntas para confundir o oponente, né? Os estudiosos da época. Mas Jesus, né? Ele estava acima disso, ele percebeu a malícia e contornou bem a situação, né? Então, ele conta a história que todos nós conhecemos, né? Que um homem que descia de Jerusalém para Jericó caiu em poder dos ladrões, que o despojaram, cobriram de ferimentos e se foram, deixando-o semi-morto. Aconteceu, em seguida, que um sacerdote, descendo pelo mesmo caminho, ouviu e passou adiante. Um levita, que também veio àquele lugar, tendo observado, passou igualmente adiante. Quer dizer, um sacerdote, né, que era o que cuidava do templo, e um levita, que era o que estudava profundamente as leis. Mas um samaritano, que era considerado um homem do povo, né, comum, que viajava, chegando ao lugar onde jazia aquele homem, e tendo-o visto, foi tocado de compaixão. O que aconteceu nesse instante? Né? O samaritano, ele sentiu, né, a dificuldade do próximo, caído, ferido, semi-morto, e ele deve ter pensado, claro que isso aqui é uma história, é um símbolo, né, gente? Não quer dizer que nos acontecimentos da vida tem que ser assim conosco, né? A história, esse símbolo, é para a gente ter sempre na nossa memória, gravarmos as lições mais fáceis. Por isso Jesus contava muitas histórias, né? Para não ficar na teoria. Então, esse samaritano, ele foi tocado de compaixão, ele sentiu junto com aquele. E esse sentir junto, né, como ele tinha esse sentimento desenvolvido, o levou a agir, a fazer o bem, né, a socorrer aquele homem. Então, aproximando-se dele, deitou-lhe o óleo, os vinhos nas feridas e as pensou. Depois, pondo no seu cavalo, levou uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, tirou os 2 denários e os deu ao hospedeiro, dizendo, trata muito bem deste homem e tudo que lhe despenderes a mais, eu te pagarei quando eu regressar. Então, Jesus pergunta, né? Qual destes 3 te parece ter sido o próximo daquele em poder dos ladrões? Então, essa ideia dos judeus de próximo, ela era muito ligada à família, né? E até hoje ainda cultivamos essa ideia. Quem que é o meu próximo hoje? Para quem que normalmente a gente se desvela, né? Faz tudo o possível e impossível pelos filhos, pelos pais, pelos parentes próximos, nem sempre também, né? E o próximo, outro ainda, às vezes a gente sente ele muito distante, né? Então, não estamos ainda falando aqui, não em termos de cada um de nós, em termos de humanidade. Claro que isso é uma questão moral, cada um precisa se avaliar, né, gente? Mas em termos de humanidade, ainda a sensação é que estamos, né, na parábola lá do bom samaritano, né? Então, Jesus devolve agora, então, uma outra pergunta depois de contar a história, né? Qual desses 3 te parece ter sido o mais próximo? E o doutor respondeu, aquele que usou de misericórdia para com ele. Então, disse Jesus, então vai, diz Jesus, e faze o mesmo. E por que que o doutor da lei ali, que eu questiono, então, não diz o samaritano? Porque o samaritano, ele era antipático ao samaritano, eles não se davam bem, não tinham um bom relacionamento. Ele fica meio, assim, numa situação meio de saia justa aí, e ele não respondeu ao samaritano, porque, claro, Jesus, né, colocou muito bem tudo, e ele, então, responde aquele que usou de misericórdia. Misericórdia é sinônimo de compaixão. É o mesmo sentido de compaixão, no sentido de quando a gente presta um bem a alguém,
faz algum serviço ao próximo, né? Porque no termo espírita, de paixão filosófico, ele tem esse sentido neutro. Muito bem. Então, as ações do samaritano foram desencadeadas pela compaixão. Sentir pena, dó, é importante também, mas não é o suficiente como a compaixão para nos levar a agir, a fazer algo de útil para o próximo. Então, reeducar o mundo íntimo dos sentimentos, isso é uma construção que nós vamos fazendo ao longo da vida, né? Das vidas sucessivas, é algo que vai tempo mesmo, gente. Agora, o importante, né? Podemos já nos sentirmos felizes por já estarmos nesse caminho, já cultivando, né? O desejo do bem, o bom sentimento, cuidando da vigilância, fazendo a reforma íntima dos sentimentos, porque os sentimentos, como ele é passivo e a gente reage a eles conforme as situações, na verdade, os sentimentos, eles nos movem. O que a gente pode pôr? A gente pode pôr um freio quando vem um sentimento ruim brotar em nós. Digamos, por exemplo, o que usamos antes da pisada no pé. Alguém pisou em nosso pé. Pode ser que eu sinta em determinadas circunstâncias de querer agredir a pessoa, de bater nela. Aí, o que eu faço? Com o filtro, eu me contenho. Eu digo, não, Júnior, peraí, isso não está certo. Foi sem querer, calma. E devagarinho, de reflexão em reflexão, eu vou construindo esse sentimento novo. Então, o sentimento é algo que a gente reforma, modifica, aprimora, consegue avançar. Muito bem. Por isso que a filosofia se ocupava muito do estudo das paixões, porque está ligado ao sentimento, e o sentimento nos move, então. Muito bem. E o oposto de compaixão, então, né, como falamos antes, sempre lembrando que é a indiferença. Normalmente, a pena e o dó nos levam a ser indiferentes. Precisamos de sentir algo mais para podermos ser úteis a alguém numa determinada situação. Então, agora, a gente poderia ver um pouquinho mais sobre a fundamentação no Evangelho e no Livro dos Espíritos, mas não vai dar tempo. Eu só vou comentar aqui a questão 886 do Livro dos Espíritos, onde Kardec pergunta: qual o verdadeiro sentido da palavra caridade como a entendia Jesus? Então, os Espíritos respondem, né? E Kardec resume aqui: benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições dos outros, perdão das ofensas. Por que a indulgência, né? Ter paciência com os outros, ser tolerante. Porque nós vivemos em um planeta, em um mundo de expiações e de provas, onde os caracteres, onde a maneira de agir de cada um é muito diferente um do outro. Essa diversidade, então, que existe aqui na Terra, nos leva a ter paciência, né? Tolerância, a conviver de forma natural, tranquila, equilibrada com quem é e pensa diferente de nós, né? Por isso, os Espíritos e Jesus, né, também já nos recomendava a indulgência. Então, nós temos uma historinha aqui agora, bem legal para fixar. Aí depois Kardec também vai falar sobre o amor e a caridade, né, que são um complemento da lei de justiça. Então, quem quiser ler depois, se tiver condições, e quiser lá no capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo, né, um pouquinho mais aprofundar também o tema, que é onde está essa parábola aqui do bom samaritano. Ela está aqui no capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo, que tem como título Fora da Caridade não há salvação. Ok? Então, vamos para a nossa história agora, que é de autor desconhecido, que se chama Um Copo de Leite. Essa história ela é da equipe de redação do Momento Espírita, mantido ali pela Federação Espírita do Paraná, e
é de autoria desconhecida, ok? Então, vamos lá. O objetivo dessa história, então, né, é fixarmos a reflexão de hoje, nos levar, quando a gente lembrar da história, a pensarmos um pouquinho mais sobre esse tema compaixão. Então, vamos lá. Eu vou ler bem com calma e pausadamente para que a gente possa ir pensando e sentindo, né? Um dia, um rapaz pobre que vendia mercadorias de porta em porta para pagar os seus estudos, viu que só lhe restava uma simples moeda de 10 centavos. A fome o maltratava. Decidiu que pediria comida na próxima casa em que batesse. Porém, quando uma encantadora mulher jovem lhe abriu a porta, seus nervos o traíram. Em vez de comida, ele só teve coragem para pedir um copo de água. A jovem descobriu nele um rapaz faminto e, em vez de água, lhe deu um grande copo de leite. Ele a bebeu devagar, receoso, perguntou: "Quanto lhe devo?" "Não me deve nada", respondeu "Não me deve nada", respondeu ela. "Minha mãe sempre nos ensinou a nunca aceitar pagamento por uma oferta caridosa." Ele disse então: "Pois eu te agradeço de todo o coração." Quando Howard Kelly saiu daquela casa, não só se sentiu mais forte fisicamente, mas também sua fé em Deus e nos homens ficou muito mais forte. Antes ele estava resignado a se render e deixar tudo. Agora estava disposto a prosseguir na luta até a conquista do que idealizara para a sua vida. Anos depois, essa jovem mulher ficou gravemente doente. Os médicos locais estavam confusos quanto ao correto diagnóstico e consequente tratamento. Finalmente a enviaram para a cidade grande, onde chamaram um especialista para analisar sua rara enfermidade. O especialista não era outro senão o Dr. Howard Kelly. Quando lhe apresentaram a ficha da enferma, ele soube do nome do povoado de onde ela viera. Uma estranha luz encheu os seus olhos. Imediatamente vestido com a sua bata de doutor, foi ver a paciente. Reconheceu imediatamente aquela mulher. Determinou-se a fazer o melhor para salvar aquela vida. Passou a dedicar especial atenção para aquela paciente. Depois de uma longa e demorada luta pela vida da doente, ele ganhou a batalha. Quando ela se preparava para ter alta, o Dr. Howard Kelly pediu para a administração do hospital que lhe deixasse ver a fatura total dos gastos, a fim de que pudesse aprovar a conta. Ele a conferiu item por item. Depois de escrever alguma coisa, mandou entregá-la no quarto da paciente. Ela tinha medo de abrir a fatura, porque não sabia, ela tinha medo de abrir a fatura porque sabia que levaria o resto de sua vida para pagar todos os gastos. No entanto, quando se decidiu abrir o envelope, algo lhe chamou a atenção. Em letras caprichadas, mas firmes, havia uma anotação. O que será, gente, que tinha na anotação lá que o médico escreveu para ela? O que vocês acham? Vamos ver. Pago totalmente faz muitos anos com um copo de leite. Assinado Dr. Howard Kelly.
ele pagou a conta para ela. Que maravilha, né? E lágrimas de intensa alegria correram dos olhos daquela mulher que se lembrou de orar nos seguintes termos: graças, meu Deus, porque teu amor se manifestou nas mãos e nos corações humanos. Imensa é a generosidade dos corações que se manifesta das mais variadas formas. Basta um pequeno toque, um pequeno pedido, e eis a generosidade se transformando em alimento, agasalho, abrigo, acolhida, companhia. E porque a generosidade espanca a miséria, transformando o patrimônio em lares, pedras em pães, horas preciosas em alfabetização, a esperança prossegue luzindo nas almas, conduzindo-nos a um mundo de paz, onde todos nos daremos as mãos na qualidade de irmãos. Muito obrigado, gente, pela atenção. Então, seria isso para a noite de hoje, a nossa reflexão sobre a compaixão. Muito obrigada, seu Nelson. A gente agradece bastante e queria ver se o senhor quer fazer a oração final. Pois não? Então, pode ficar à vontade. Ok. Então, nesse instante, pedimos a Deus Todo-Poderoso, pedimos a Jesus, nosso querido governador e mestre, pedimos também a Allan Kardec, o amparo dos bons espíritos, do nosso amigo espiritual, dos nossos familiares queridos que nos acompanham do outro plano, para que possamos estar em paz conosco mesmo, com Deus, com todos. Senhor, auxilia-nos a desenvolvermos os bons sentimentos, a percebermos a necessidade do outro e auxilia-nos no Senhor a agirmos naquilo que estiver ao nosso alcance, através da prece, de um bom pensamento, daquilo que nos for possível, para que possamos agirmos no bem, para que possamos, com isso, conquistar mais felicidades. Esteja conosco, Senhor, e te pedimos, abençoes a nossa cidade e a toda a humanidade. Que assim seja. Obrigado, então, pela oportunidade, gente. Uma boa semana, um bom feriado, feliz Páscoa também, né? Obrigada para o senhor também. Tudo de bom. Joia, muito obrigado. Até mais. Até. Tchau, tchau.